Tudo bem, Alicia? Boa noite. Qual é o teu destaque para esse Botafogo e Galo? Boa noite, Marinho. Boa noite, Luiz. Todo mundo que está aqui com a gente nesse feriado. Finalmente, o feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Principalmente para quem tem filho pequeno, passou o dia no corre, está aqui, acompanhou a rodada do Brasileirão e está aqui com a gente agora à noite. O meu destaque é para total descontrole emocional do Botafogo, num momento em que entra numa reta final muito decisiva do que vai ser a sua temporada, que pode terminar com 2 títulos ou pode terminar sem nada, e com esse tipo de comportamento que o Botafogo demonstrou hoje, começa certamente a gerar alguma preocupação na sua torcida, nos analistas, de como vai lidar com esse momento, e agora sem Barbosa, sem Luiz Henrique para o jogo contra o Vitória, na sequência tem o Palmeiras, e depois o Galo de novo na final da Libertadores, agora com os ânimos mais aquecidos do que nunca. Luiz Rosa, teu destaque inicial nesse fim de papo prorrogação. Prazer falar contigo, meu amigo. Prazer, Marinho, prazer, Alicia, de um dia que começou às 10 da manhã, né? E estamos chegando, passamos meia-noite, só futebol, muita coisa também. Agradecimento também a todos aí nas comemoração do Dia da Consciência Negra, importante, e também que seja para muitos e muitos aí, a nossa conscientização a todos. Olha, eu ia falar um pouco do que a Alicia falou, acho que o mental e o físico estão destruindo esse Botafogo nessa reta final. Olha, fazer jogo decisivo do jeito que ele está fazendo. E também pode falar, mas o Palmeiras também. Só que o Palmeiras está numa competição. E o Botafogo tem que ter o mental e físico para 2 competições. E isso está detonando a equipe, porque vai jogar sábado, 19h30 contra o Vitória, no Newton Santos. Depois vai jogar terça-feira. E aí nós vamos ver se vai ter, como vai ser a força desse elenco para depois jogar no sábado em Buenos Aires contra o Atlético Mineiro. Vamos ver se esse Botafogo realmente tem elenco e tem força mental para conseguir encarar essa reta decisiva. Quem está nos acompanhando na TV, agora nós vamos para um intervalo e já voltamos. Pois quem está nos acompanhando no YouTube, eu quero conversar contigo sobre a nossa enquete. Te liga, a gente está perguntando para você quem vai vencer o Campeonato Brasileiro. Porque agora a classificação está assim, ó. O Botafogo está com 69 pontos, é líder. O vice-líder é o Palmeiras, 67 pontos, porque o Palmeiras venceu o Bahia hoje, um jogo difícil que só, a gente vai falar disso também. O Fortaleza está com 63 pontos, mas ainda não jogou na rodada. Ainda vai fazer a sua partida. Portanto, o Fortaleza pode ir a 66 e esquentar de vez a briga pelo título brasileiro. São essas 3 opções que a gente colocou para você. Por enquanto, nós temos o Palmeiras na frente da nossa enquete com 67%, 19% para o Botafogo, 13% para o Fortaleza. Durante os intervalos da TV, eu vou dar uma atenção especial para o pessoal que está conversando comigo no chat. Como o Emerson Penha, que mandou Fortaleza campeão brasileiro. É o recado do Emerson. O Perturbado, ele mandou dizer, ele está avisando que quem brigou foram os seguranças. Perturbado, Luiz Henrique tocou o negócio ali nos caras, foi até expulso por isso. O Bastos estava no empurra-empurra. Tudo bem que o Bastos é mais ou menos do tamanho dos seguranças, mas ele também estava no empurra-empurra, e teve empurra-empurra entre jogador, teve confusão com o Daverson. Foi um suco de nervos à flor da pele esse jogo de Atlético Mineiro e Botafogo. Tem mais aqui no chat, olha só. O Nunes Silva falou aqui também, eu perdi a mensagem. Quem diria, Botafogo mais uma vez vai entregar a paçoca no Brasileiro e na Libertadores. É o recado do Nunes Silva aqui no nosso chat. Participe, você também, eu vou estar de olho o tempo inteiro. E agora a gente já está de volta, estamos de volta na televisão para todo mundo que acompanha o UOL em vários canais, em várias plataformas, YouTube, TV. Fique sempre com o Fim de Papo Prorrogação para a gente tratar de vez, entrar de vez nesse Atlético Mineiro 0, Botafogo também 0. Alicia Klein, por onde passou tudo o que aconteceu lá no Independência? Por quê? Teve jogador expulso, o Rubens, o Botafogo ficou com um jogador a mais,
martelou, não conseguiu fazer o seu gol. E olha, me parece que perdeu a cabeça totalmente, hein, Alicia? Foi, acabou caindo na provocação um pouco do Atlético Mineiro, né? Tem jogadores como o Daverson, que a gente sabe que são especialistas, né, em mexer com o emocional, tanto da sua equipe quanto do adversário. E aí o Botafogo, mais uma vez, se viu diante dessa situação, que aconteceu muito menos nesse campeonato, obviamente, do que em 2023, mas que aconteceu, por exemplo, contra o Cuiabá, que é isso que você falou, martela, e a bola não entra. E aí, claro, isso vai trazendo aquele nervosismo. E quando você tá com um a mais, a obrigação fica toda para o seu lado. Um 11 contra 11, fora de casa, ainda que sem torcida, nesse empate, era um resultado ok. A gente está falando de um Atlético Mineiro que vem de uma sequência muito ruim no Brasileiro, mas que é o Atlético Mineiro, é o finalista da Libertadores, tem uma tensão toda para esse jogo, era natural que, né, houvesse ali um confronto equilibrado. A partir do momento que o Rubens consegue tomar 2 cartões amarelos em 4 minutos e deixa o Atlético com um a menos, toda a pressão se volta para o Botafogo. E o Botafogo cria muitas chances, cria um volume grande, né, muitas finalizações, mas muito poucas delas no gol. Né? E aí, quando ela chega no gol, você tem o Everson, que está fazendo uma temporada absolutamente brilhante, salvando o Galo em vários momentos. E aí o nervosismo, esse clima vai subindo. E aí, aparentemente, houve uma provocação ali de banco de reservas, né, de jogadores do Botafogo, falando mal do elenco do Galo, ou querendo colocar banca. E aí você tem do outro lado caras muito experientes como o Hulk, que vão dizer assim, meu filho, jogou aonde? Ganhou o quê? Né? E aí tem aquele momento épico, né, ainda potencializado pela ausência de torcida, que faz com que a gente ouça absolutamente tudo que acontece dentro de campo, do Hulk passando uma descompostura no Botafogo, ao vivo, dizendo, né, o cara deu 5 chutes na seleção, eu passei 7 anos lá, baixa a sua bolinha. E aí, claro, o negócio desandou, o Barbosa completamente descontrolado, né, depois de ser expulso, o jogo acaba, ele sai correndo, atrás do Lemos, aparentemente, precisa ser contido pela segurança, e aí o Botafogo se vê numa situação de não só se mostrar frágil emocionalmente e dar esse presente para o adversário, como perde o Luiz Henrique e o Barbosa para esse jogo contra o Vitória, e aí deixa a dúvida. São caras que talvez fossem poupados contra o Palmeiras, por exemplo, já pensando na Libertadores, dependendo, né, da gordura construída ou não. Mas agora o que vai fazer? Se eles já não vão poder jogar contra o Vitória, se eles não jogarem contra o Palmeiras, eles vão ficar daqui até a final sem jogar? Improvável. Então cria-se toda uma situação que o Arthur Jorge já ia precisar lidar em relação ao elenco, por conta dessa partida tão importante contra o Palmeiras, só 4 dias antes da final, que agora fica ainda mais complicada. E, obviamente, que fica mais complicada quando há uma diferença de apenas 2 pontos, agora entre as equipes, o que significa que o confronto direto resolveria, né, se o Palmeiras vencesse, obviamente, e num final de semana que tem tudo para essa diferença se manter. Né? O Botafogo pega o Vitória, que vale ressaltar, é o último time a ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, aprontou para cima do Palmeiras, mas acho difícil que apronte para cima do Botafogo, e o Palmeiras viaja para pegar o último colocado do campeonato, o Atlético Goianiense. Então, tudo indica que a gente vai chegar no dia 26 com 2 pontos de diferença, e o Arthur Jorge com mais problemas para resolver, não só do ponto de vista emocional, como do ponto de vista de elenco mesmo, por conta dessas expulsões, e especialmente a do Luiz Henrique, completamente desnecessária, né, porque o jogo já tinha, inclusive, acabado. Aqui, Rosa, o Dourado da Mídia está participando no chat e ele me lembra uma situação interessante. O Palmeiras agora só depende dele. Não é mais só o Botafogo que só depende dele. O Palmeiras só depende dele também para ser campeão. Isso é um dado importante nessa briga. E eu queria que você falasse sobre algo que a Alicia citou e que é muito interessante também. Bate um 2023 feelings assim no Botafogo, quando ele tropeça com o Cuiabá, não consegue ganhar do Galo, mesmo o Galo com 10 por tanto tempo, tá batendo na portinha. Olha, o Hélio de la Penha, nosso querido parceiro aqui no UOL, odeia que se fale isso. Então, desculpa, Hélio, se você estiver nos acompanhando. Mas ele fica bravo, ele diz assim, ó, ele fica bravo, o Textor também, o Arthur Jorge também não gosta. Eles dizem, ó, pra que falar isso? Não tem nada a ver, mudou todo mundo, pra quê? Não sei o quê, enfim.
mas olha, eu vendo à distância, me parece que está batendo na porta um 2023 do Botafogo, hein, Rosa? Não, e tá batendo também porque se a gente viu como esse Palmeiras está se tornando de novo um time de chegada, né? Sei que a gente vai falar muito sobre o jogo do Palmeiras, mas eu volto também a pensar da seguinte forma. Eu ia falar também que o Arthur Jorge ficou muito bravo na coletiva quando foi perguntado sobre o ano passado, né? Depois do jogo contra o Cuiabá. Só que o torcedor do Botafogo, aquele torcedor que vai ao estádio, aquele torcedor que está cada vez mais impaciente, demonstrou isso contra o Cuiabá, esse torcedor está muito preocupado. Principalmente, olha, não é só a questão emocional. Nos últimos 2 jogos, o Botafogo não fez gol, que era insensado como um super time. A gente falou assim, as brincadeiras chegaram ao ponto, falou assim, olha, o Botafogo tá tão bem que tá resolvendo o problema da seleção brasileira. Lembra naquele jogo que o Igor Jesus fez gol, que o Luiz Henrique fez gol ali contra o Chile, ficou aquela comoção toda, virou motivo de zoeira, memes espalhados, e agora a gente viu como, na reta final, a questão emocional, e volto a dizer, também a questão física. O Botafogo vai ter problemas, a gente sabe como todos nós acompanhamos como é que é a reta final de preparação para a final de Libertadores, onde os treinadores fazem de tudo para não pôr os seus principais jogadores, e agora o Botafogo vai ter que usar seus principais jogadores sim, porque a gente viu a dificuldade que ele está tendo para jogar contra adversários mais fechadinhos, adversários que marcam. Desse, eu vou discordar um pouco da Alice, eu acho que o Vitória vem jogando muito bem, no padrão Vitória de ser, porque ele está dando muito trabalho. Hoje ele conseguiu também mais o Vitória conseguiu mais uma vitória, que tá ali escapando já da questão do rebaixamento, vai dar muito trabalho, principalmente que esse Botafogo não vem jogando bem. A performance, se a gente for analisar a performance do Botafogo nos 2 últimos jogos, não foi aquela, assim, que, repito, não fez gol. E é um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro. Só que eu fiquei pensando o seguinte, Marinha e Alicia, eu sempre paro naquela questão do 74 pontos, né? Que é o número que a gente aprendeu, porque 74 pontos. Porque nenhum vice-campeão do brasileiro por pontos corridos, desde que tem 20 times, conseguiu fazer mais 74 pontos. Eu tava pensando, nossa, se o Botafogo ganhar hoje, já iria para 71, né? Se tivesse 70, né? Não, 71. Ia para 71 e ficaria em tese com 3 pontos. Agora o Botafogo, será que o Botafogo não consegue fazer mais 6 pontos nessa rodada final para conseguir garantir? Acho difícil, porque tem esse confronto direto também com o Palmeiras e vejo um confronto de muito risco também contra o Vitória. 6 pontos acho que até consegue, né, Rosa? Mas o problema é se o Palmeiras fizer muito mais, né? Se o Palmeiras fizer os mesmos 6 pontos e ganhar do Botafogo, não adiantou nada os 6 pontos do Botafogo, né? Mas ele vai quebrar o recorde, né? Aí ele vai direto, né? quebrar o recorde, né? Que a gente sempre fala, né? O quebrar o recorde de 74. Eu sei que é uma marca muito difícil de ser quebrada, essa dos 74 pontos do segundo colocado do brasileiro. Por incrível que pareça. Olha aqui, eu queria ouvir de vocês uma explicação para por que o Botafogo está com o seu rendimento derretendo, hein, Alicia? Porque não dá para olhar para esse Botafogo e imaginar o Botafogo que fez 3-0 no Clássico contra o Vasco, por exemplo. Parece que não é o mesmo time. Parece que o time teve tempo para treinar e quando teve tempo para treinar perdeu o rendimento. Por que está acontecendo isso com o Botafogo, Alicia? Olha, não é exclusividade do Botafogo, mas o Marinho, o Luiz estava aqui falando, a gente dizia no começo sobre quantas competições cada um está disputando, né? Mas, na verdade, todo mundo está disputando uma competição a mais, que são as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Então, o Botafogo, o Palmeiras, a Leila mandou lá o avião buscar o Gustavo Gomes e o Richard Rios, né? O Botafogo perdeu vários jogadores também, né, para outras seleções e para seleções, inclusive, fora da América do Sul. Então, tem um pouco desse impacto, porque essa é uma data, o Brasil respeita a data FIFA, né? Só que não. Então, eu já ia falar palavrão aqui, depois da meia-noite eu já ia meter um P nenhuma, entendeu? Mas não, obviamente que não respeita. Calma, Alicia, calma. Não, depois da meia-noite também não pode, tudo bem. Respeitem as crianças, tirem as crianças da sala. Não, mas não respeita, né? O Brasil entrou em campo ontem, a gente estava aqui fazendo o fim de papo da seleção brasileira e hoje uma série de jogos importantes dessa rodada. Então, isso tem um impacto.
né? Os caras estavam ontem vestindo a camisa da seleção, tudo bem, o jogo foi em Salvador, mas não se joga com menos de 24 horas, né? Mesmo se o cara é reserva, ele tá lá, ele aqueceu, ele se preparou para estar em campo, se jogou 5, 10, 15 minutos, não importa, tem um impacto, né? E o Botafogo está sentindo isso também, tem o desgaste natural da temporada, né, de você ficar nessas duas competições. O Botafogo até foi eliminado cedo da Copa do Brasil, mas com um foco muito grande na Libertadores, e acho que isso cobra uma conta, né? Não dá para dizer que o Botafogo, eu acho que ainda é cedo para dizer o Botafogo tá mal, o Botafogo isso e aquilo, porque o Botafogo segue líder do campeonato, como o Rosa falou, com a possibilidade bastante palpável de, inclusive, quebrar esse recorde de pontos. Faz uma campanha muito boa. O problema é que nessa reta final está deixando esse espaço fechar em relação ao Palmeiras, e aí vem aquele fantasma, né? Vem o fantasma do ano passado, vem uma preocupação, porque o Palmeiras é esse time que, mesmo quando não joga bem, arruma resultados e tira resultados da cartola. Então, acho que tem um pouco disso. E aí, hoje, eu acho que apareceu pela primeira vez, de maneira mais séria, o aspecto emocional, que aí eu acho que é mais preocupante até do que o físico, porque o aspecto emocional, você perde o jogo assim. O Rubens hoje, por pouco, não entrega a partida para o Atlético Mineiro e o campeonato para o Botafogo, né? Ao deixar o Galo com um a menos. Então, numa dessas, tem um desentendimento, você perde um jogador, um abraço, né? O time começa a ficar desequilibrado ao fazer muita pressão e não conseguir marcar gol. Você não importa a sua superioridade técnica, você vai começar a correr mais riscos. Então, eu acho que é muito mais isso, e aí talvez seja impossível mensurar o quanto isso tem a ver com o fantasma do ano passado, ou o fantasma mais antigo do tem coisas que só acontecem com o Botafogo, não sei dizer. Mas hoje é um sinal de alerta sério do ponto de vista emocional, até porque é isso, é o mesmo adversário da final da Libertadores, cheio de gente ali naquele elenco do Galo, capaz de bagunçar o coreto e capaz de mexer com o emocional, com o psicológico adversário, né? Principalmente Deivinho, que já deu declaração aí no final do jogo, falando que o Palmeiras faça a sua parte, passe o Botafogo. Eles acharam que iam engolir a gente, podem achar. Então, assim, o Botafogo deu ali de mão beijada para o Atlético Mineiro um caminho para conseguir vencê-lo, que é essa estabilidade emocional, porque do ponto de vista técnico é um time bastante superior ao Galo hoje, é o time que está jogando o melhor futebol da América do Sul, mas acho que tem um desgaste físico natural da temporada, da reta final, especialmente quando a gente fala desses jogos colados na data FIFA, e aí agora o aspecto psicológico e emocional apareceu gritando, e é isso, né? Tem aí 3 jogos importantíssimos para definir se vai ser a temporada mais incrível da história do clube ou se vai ser uma decepção.